A seguir, Hora da Notícia. O Ministério Público do Trabalho consegue, através de liminar, que o município de Passo Fundo mantenha os serviços do Sereste, que atende os trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho. Aplicativos para te facilitar a vida e ainda ajudar a economizar. A partir de hoje, nós vamos apresentar uma série de reportagens. A primeira é sobre o MyClub. Constelações familiares. Você sabe o que é isso? A prática traz um método de compreensão profundo de nossos comportamentos. E quem vai falar sobre este assunto é o neuropsicólogo e constelador familiar Luciano Alves. E ainda a gente vai mostrar as atividades em Passo Fundo no Dia Mundial do Doador de Sangue. Teve até a Liga de Super-Heróis. Hoje é segunda-feira, é 17 de junho, é Hora da Notícia. Aplicativos para te facilitar a vida e ainda ajudar a economizar. Bom, a partir de hoje, o Hora da Notícia vai apresentar uma série de reportagens sobre esses apps que estão disponíveis e de graça na cidade de Passo Fundo. A opção que você vai conferir agora funciona no estilo de um clube de amigos. Olha só. A compra é feita do mesmo jeito, mas na hora de pagar tem um diferencial. Ao apresentar o CPF cadastrado no MyClub, uma parte do valor retorna como crédito na conta pessoal do aplicativo. Depois, esse crédito vai se somando ao de outras compras e pode ser trocado por produtos nos estabelecimentos cadastrados. As principais funções sua é criar clube de amigo, que seja usável para o clubber, que seja apaixonante, tanto para o lojista também, que o lojista tem uma ferramenta que ele consiga ter acesso a essas pessoas, para ele passar uma mensagem clara de resultado, que chegue para o nosso clubber um produto que realmente ele queira, que goste e que resolva um problema para ele. Para fazer parte do MyClub, é preciso ser convidado por um amigo. O sistema funciona com o doble cashback, ou seja, a pessoa que indicou alguém também ganha uma porcentagem da compra. Isso significa que, quanto mais pessoas convidadas, mais vantagens. Nós patenteamos a ideia do double cashback, então que é você pode consumir sozinho, ganha cashback como nas outras ferramentas, mas no nosso caso, se você convida seus amigos e forma seu clube, né, por isso MyClub é o nome, você pode ganhar junto com eles, né? O aplicativo surgiu em 2017 e já está funcionando em algumas cidades. Em Erechim, onde foi criado, já são mais de 20 mil pessoas cadastradas. Eu frequentava alguns estabelecimentos em Erechim e a gente então ficou sabendo que recebeu o convite e desde então a gente começou a acumular pontos, né? A gente reverte um valor que a gente gasta e depois a gente pode trocar isso nesses lugares que a gente frequenta. Tu vai em algum lugar que tu frequenta e tu não tem dinheiro, enfim, tu consegue trocar por esses pontos, né? É a captação de novos clientes, né? A fidelização do cliente, ele vem porque tem o MyClub, ele sabe que ele vai ter um retorno daquilo que ele está gastando e a gente também sabe que ele vai poder pagar a empresa, né, o seu lanche com os créditos que ele acumula com o MyClub. Um dos outros pilares nossos é a amizade, né? Amizade, mérito, tudo mais. Então, eu passo a fazer parte do MyClub e eu convido os meus amigos para participarem também, falo dos benefícios e tudo mais. E a partir do momento que eu for formando o meu clube, né, eu posso ganhar, eles ganham junto, a gente ganha junto e é nessa forma que a gente cresce, né, por meio de convites. Então, você até pode baixar o nosso aplicativo na Google Play ou na Apple Store, mas para que você consiga acessar ele, você precisa do convite de algum amigo seu. E olha, nessa série de reportagens sobre esses aplicativos aí que podem te facilitar a vida, ajudar a economizar, amanhã nós vamos mostrar como funciona e onde está operando em Passo Fundo o Pila Digital. O Ministério Público do Trabalho pede a manutenção do atendimento do Sereste em Passo Fundo. O que está acontecendo com esse centro, Zulmara, que presta atendimento ao trabalhador vítima de acidente de trabalho?
Olha só, Thaís, o Ministério Público do Trabalho obteve nesta sexta-feira, bem no finalzinho da tarde, uma liminar determinando que o município de Passo Fundo mantenha a realização de todas as atribuições e ações desenvolvidas pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste Nordeste. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. A liminar é válida até que haja comprovação de que outro município ou o próprio Estado tenha assumido a responsabilidade desta unidade e esteja prestando as mesmas atribuições e ações na região abrangida pelo Sereste Nordeste. Caso desista do serviço, o município de Passo Fundo terá que devolver quase R$1.300.000 para a União. O Ministério Público do Trabalho já havia instaurado inquérito civil contra o município em razão de informações recebidas sobre a tentativa de desestruturação do Sereste. O centro, que atua em benefício de 62 municípios da região, contava com uma equipe multidisciplinar para atender trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho. No entanto, o MPT tomou conhecimento de que o município, em março deste ano, havia retirado a maior parte dos servidores, mantendo apenas 2 no atendimento. A gente procurou contato com a Prefeitura de Passo Fundo e no final da manhã de hoje, a Prefeitura informou que não tem pessoal para o atendimento no Sereste e que a prioridade do município é reforçar a saúde do trabalhador local. Portanto, não quer permanecer coordenando a gestão do Sereste Noroeste. Zumara, deixa eu aproveitar e te perguntar, você certamente já ouviu falar em constelações familiares? Ah, sim. Tenho muita curiosidade também a respeito. Inclusive, pelo teu conhecimento, há prática já no judiciário. No judiciário há mais tempo, aplicando o que chama-se de direito sistêmico, resolvendo pequenos conflitos, não é? Através da constelação. Que interessante. Zumara, obrigada. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Boa semana para ti. Obrigada, Obrigada. Thaís. Olha, depois do intervalo, nós vamos falar então sobre como funciona a constelação familiar e quais os benefícios desta prática. Nós já voltamos. Você já parou para pensar no trajeto que o alimento passa antes de chegar aí na sua casa? O programa Universidade Aberta desta semana fala sobre a importância da agricultura familiar. Um projeto de extensão aqui da UPF que, além de sensibilizar os filhos dos produtores sobre a sucessão familiar no campo, também realiza atividades de conhecimento, apresenta novas tecnologias aplicadas à produção pecuária. E o programa Universidade Aberta, que vai ao ar toda segunda-feira aqui pela UPF TV, vai tratar justamente sobre esse assunto. O programa vai ao ar hoje, às 8 horas da noite. Olha, esse veranico de junho deve se despedir nesta semana. Aliás, não choveu ainda no mês de junho. Chuva e baixas temperaturas estão previstas para os próximos dias. A terça-feira será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva, mínima 14 e máxima 22 graus. A quarta-feira será de tempo nublado com chuva pela manhã. O tempo abre à tarde, mínima 9 e máxima 16 graus. Nos meses de frio, os estoques de sangue diminuem por conta dos resfriados, gripes, que acabam impedindo as doações. Por isso, todos os anos são realizadas ações de incentivo à doação, aliadas ao dia 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue, e também ao Junho Vermelho. No Dia Mundial do Doador de Sangue, até o Flash veio correndo para ajudar quem mais precisa. Mas não foram só os personagens das telinhas que trabalharam. Cerca de 180 super-heróis realizaram a missão de doar sangue no Hospital São Vicente de Paulo e na unidade móvel de doação do Hemopasso, junto ao Hospital de Clínicas.
A partir desse gesto, você pode salvar até 4 vidas. Infelizmente, a gente não tem como fabricar esse sangue. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente precisaria de 5% da população como doadores. E a gente não chega nem a 2%. Então, é importante enfatizar a questão da doação, porque sem o sangue, vários procedimentos, tratamentos onquematológicos ou, inclusive, cirurgias de alta complexidade, não poderão ser possíveis de serem realizados sem esse suporte transfusional. A doação de sangue deve ser um hábito e que é importante que a pessoa venha doar, que goste e continue doando em outros momentos. Se você nunca doou sangue, alguns pré-requisitos devem ser cumpridos, viu? Ter boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, não estar em jejum, não tomar medicamentos, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores, nem ter fumado 2 horas antes da doação. Não podem doar mulheres grávidas ou em período de amamentação e pessoas que tenham feito tatuagens ou maquiagem definitiva 12 meses antes, além de ter em mãos um documento oficial com foto. Também são realizadas algumas etapas na hora da doação. Eles vão fazer primeiro um cadastro. Depois desse cadastro, eles vão fazer uma triagem hematológica, que é para ver se a pessoa está com anemia, né? Nessa triagem hematológica, daí vai ser peso, altura, todos os sinais vitais dele, daí ver se a pessoa tem anemia ou não, passa para o consultório clínico, onde as enfermeiras, né, são capacitadas para fazer essa triagem clínica, e se está tudo apto, passa para a coleta. Todo o processo de coleta dura 12 minutos, aí se ocorreu tudo bem, eles passam para hidratação, né, que é um lanche e um líquido que eles têm que fazer após hidratação. Aldo é um exemplo de super-herói. Há 19 anos é doador de sangue. Sempre que um amigo precisa, algum familiar, enfim, de alguma pessoa conhecida, me disponibilizo a fazê-lo. Sempre a necessidade do outro, um ato muito simples, muito singelo, praticamente indolor, é uma picadinha simples e o resultado da doação é sempre uma grande ajuda para outra pessoa que está necessitando efetivamente. E entre os 180 super-heróis, 15 são de uma liga que realiza ações em eventos beneficentes. A gente sempre fala que a gente tenta fazer o melhor com as condições que a gente tem. E hoje a gente viu vários super-heróis aqui, principalmente os funcionários do hospital, que são heróis diários de vários pacientes. E todas as pessoas que vieram doar sangue com certeza fazem esse trabalho de heróis da vida real. Você já ouviu falar em constelações familiares? A prática diz que quando viemos ao mundo não herdamos somente a genética da nossa família, mas também sistemas de crenças e comportamentos. As constelações familiares permitem que possamos compreender esse lado em um nível mais profundo e o método foi inclusive inserido pelo Ministério da Saúde nas práticas complementares do atendimento que é oferecido pelo SUS. Bom, para entender melhor essa prática que já está no judiciário em alguns estados brasileiros, nós convidamos o psicólogo, aliás, neuropsicólogo, constelador familiar, hoje atua em São Paulo, Luciano Alves, de passagem aqui por Passo Fundo. Seja muito bem-vindo, um prazer para a gente lhe receber aqui. Olá, Thaís, gratidão, muito bom. Quero começar lhe perguntando, de um jeito muito simples e didático, qual é a melhor definição que a gente pode oferecer a quem nos assiste sobre o tema constelação familiar? A palavra constelação familiar, ela quando foi traduzida do alemão para o inglês, ela foi traduzida de forma errada. A palavra Family Aufstellung, uma palavra que significa posicionamento, colocação familiar. Em que lugar que nós nos encontramos dentro do sistema familiar? Né? Então, ela foi invertida, digamos assim. E se pudéssemos resumir de uma forma muito simples o que é constelação, é a possibilidade de nos posicionarmos dentro do nosso sistema familiar, no nosso lugar. É a possibilidade de podermos olhar para as crenças e comportamentos aprendidos a partir dos nossos pais e do nosso sistema ancestral todo, com uma influência profunda, porque isso está de forma celular dentro da gente, né? E isso se torna um comportamento que muitas vezes na ponta do sistema vai estabelecer um conflito, por exemplo.
Você nos falou, Luciano, da posição que eu ocupo na família. Sim. Eu posso ocupar uma posição que não é percebida pelos demais, em que eu acho que ocupo. É justamente essa interpretação e esse entendimento que a constelação permite. Exatamente. A gente tem função pai, função mãe, um terceiro aspecto, filho. Muitas vezes esse filho está ocupando um lugar que não é dele, ou seja, de filho dentro do sistema. Vamos supor que uma filha olha para as emoções da mãe, para a história da mãe, que não teve um bom relacionamento com o papai, e ela toma essa dor dessa mãe, né? E naturalmente ela vai olhar para esse pai, excluindo esse pai, assim como a mamãe também exclui esse pai. E ela pode, inclusive, tomar o lugar da vovó, por exemplo. Ela pode ocupar o lugar da vovó que não teve uma relação boa com a mamãe. Ela pode ocupar o lugar da mamãe e ter um casamento com o papai, por exemplo. Isso tudo vai gerando conflitos inconscientes, tudo isso é muito inconsciente, e vai estabelecendo uma série de dinâmicas na vida da gente. Claro que você nos explicou aqui de uma forma muito clara. Na prática, as coisas não são percebidas assim tão objetivamente. No dia a dia, não. Elas repercutem também no ambiente profissional dessa pessoa? Com certeza. As constelações são aplicadas, por exemplo, dentro das organizações. 88% dos CNPJs no Brasil são de empresas familiares. E essas empresas familiares, elas trazem, a partir dos gestores que são familiares, para dentro da organização, os conflitos inconscientes vividos dentro de uma família, que vão ser vividos dentro de uma organização, por exemplo. Então, isso também pode estabelecer um processo na dificuldade da nossa profissão. Vamos supor que o papai foi um agrônomo, cuidor da terra, e eu me tornei médico. Né, doutor, e de repente uma parte de mim diz assim, eu não posso crescer mais como médico porque o papai não pôde ser diferente, o papai foi um agricultor. Então essas dinâmicas inconscientes vão estabelecendo conflitos na ponta do sistema e gerando uma série de dinâmicas, dificuldades também. diárias. Bom, você nasceu no Nordeste, hoje mora em São Paulo, percorre vários estados brasileiros. Na sua visão, como neuropsicólogo, quem deve procurar por esse processo chamado aí de constelações familiares? Todos nós devemos fazer parte desse... É um movimento que é uma psicoterapia breve, digamos assim, né? Então, as constelações, ela traz a possibilidade de você compreender melhor a sua história. Sabe aquela história do dedo podre? Eu só atraio o dedo podre. E muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Luciano, eu sei que essa emoção para mim não é boa, eu sei que esse padrão de relacionamento para mim não é bom, mas eu não sei fazer diferente. E é verdade, uma parte da gente não consegue estabelecer forças para fazer diferente. Então, a constelação, ela te dá a consciência de poder estabelecer um novo mindset, um novo comportamento, uma nova emoção. E ela traz esse movimento de poder fazer com que a gente possa compreender melhor a forma como eu me relaciono com um sintoma, com uma dificuldade, com confiança, com dinheiro, com prosperidade. Então, é tudo aquilo que se tornou um padrão repetitivo que eu não consigo, de qualquer forma, fazer diferente, a constelação ela é aplicada. Você falou em terapia, mas a gente não está falando em um processo longo que vai demorar anos. Não. A constelação é um modelo de psicoterapia breve, onde você estabelece uma sessão que pode ser individual ou em grupo. Existem esses dois formatos para atuar dentro do campo das constelações. E é diferente de uma psicoterapia breve, de uma psicoterapia tradicional, né? Em que se demora anos para conseguir o muito mais tempo, desejado. exatamente. Ela tem um nível de percepção através das representações muito mais dinâmico, porque você, ao olhar para essas representações, você estabelece uma nova emoção. Bom, isso já é utilizado no judiciário, o Ministério da Saúde está aceitando essas práticas. Quem ficou interessado, a partir de amanhã em Passo Fundo, workshops, informações, atendimentos. Sim. À disposição, certo? Certo, sim, à disposição. Vou estar aqui esses próximos dias. A gente vai fazer, inclusive, um workshop na quinta-feira, feriado, dia 20. O tema é Fisionomia e Leitura Corporal. A gente vai falar sobre a comunicação não verbal aplicada ao pensamento sistêmico, né? É uma forma de trazer para as pessoas aquilo que a gente se expressa muito. Por exemplo, eu estou falando muito com as mãos, meu rosto, as musculaturas estão estabelecendo uma série de informações. E quando eu tenho esse conhecimento, eu consigo ter uma relação mais profunda e natural com o outro. Que bacana. Muito Olha, bom. Muitíssimo obrigada. Que seja uma excelente passagem Thaís, aqui por Passo Fundo. Que bom. Vai pegar, inclusive, um pouquinho de frio. Eu estava torcendo nos que não, mas... dias. Vai, provavelmente. Ok. Obrigada. Bom trabalho. Muito bom. Viu? Gratidão a você.
Alunos de canto aqui da UPF, junto com o coro Vocalize, realizaram na última sexta-feira o Ópera Estúdio. O cenário ele foi feito pelo Laboratório de Arquitetura aqui da universidade. Assista agora um pouquinho dessa apresentação que aconteceu no Teatro Municipal de Passo Fundo. Senhoras, senhores, eu sou o prólogo. Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia, olha, ele tem reapresentação toda noite em 2 horários, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã porque ao 12h30 é sempre ao vivo. Um ótimo início de semana para você.